Tá bom, pessoal, boa tarde. Então, o objetivo é a gente bater um papo sobre dengue e eu trouxe alguns casos clínicos, tá? Para não ficar uma apresentação tão cansativa, eu vou pedir a participação de vocês, tá bom? Mas aqui não tem certo e errado, é só para não ficar tão maçante aí, eu ficar falando aí 1 hora sem parar, né? Então, qual que é o objetivo desse treinamento? Demonstrar alguns dados recentes da doença, discutir casos clínicos e relembrar o manejo clínico da doença. Então, assim, como médico, como enfermeiro do corpo clínico do Hospital Zona Sul, eu preciso me preocupar com o manejo da dengue? Sim, preciso, né? Olha aqui, esses dados, então, eles são do ano de 2025. Nós tivemos, assim, 1.655.000 casos prováveis de dengue no Brasil, com 1.790, quase 1.800 óbitos. Então, tem alguns que estão em investigação, pode ser que isso aqui se aproxime dos 2.000 óbitos da doença. Então, uma coisa triste que a gente tem aqui no Brasil é isso aqui, né? Ó. Outros países falam que os casos graves têm que ser abaixo de 1%, 0,5% ou menos. O Brasil, quase 5% de letalidade nos casos graves. Então, se a pessoa tiver um caso grave no Brasil, ela tem quase 5% de chance de evoluir para óbito. Então, sim, nós, profissionais da saúde, devemos nos preocupar com dengue. Aqui é do Paraná, tá, gente? Agora há um recorte do Paraná. Nós tivemos casos prováveis, mais de 100 mil casos, 147 óbitos por dengue, então é bastante coisa, né, gente? O Paraná está um pouquinho melhor que a média nacional, abaixo de 4%, mas ainda acima da letalidade esperada. Aqui são dados do começo de dezembro, eu não consegui achar casos recentes. Engraçado que a Secretaria Municipal de Saúde ela não divulga mais. Acho que tem que entrar no Instagram lá, ela não divulga como divulgava antes. Recebeu alguma coisa, Edilene? Não, né? Então, esses dados eu consegui aqui em dezembro. Ó. Então, 5 de dezembro, na 17ª, 70 mil notificações, 22 mil casos confirmados e 44 óbitos. Londrina, naquela ocasião, 26 mil casos, né? Então boa parte dos casos do Paraná são de Londrina, 5 mil casos confirmados, né? Então mais de um quarto dos casos são de Londrina, com 9 óbitos, né? A gente tem aí uma porcentagem significativa dos casos de óbito. E aqui então mostrando, né, ó, notificações e os casos confirmados de dengue aqui na região ao longo de 2025. Né? Então, assim, ó, esse treinamento ele é baseado no protocolo do Ministério da Saúde, que é um bom protocolo, né? Uma coisa boa da gente ter essas doenças é que a gente acaba ficando referência no mundo, né? Então, isso aqui é de 2024, é um protocolo legal, né? Adulto e criança, e ele é bem prático, né? Bem intuitivo, né? Então, vamos usar à vontade aí o protocolo. Então, vou começar com um caso clínico, tá? Caso clínico 1, achei que as dores me matariam. Pode colocar aí, Jaqueline? Então, gente, vamos prestar atenção, hein? Vamos ver se vocês estão ligados aí na doença. Esse acho que é o 3. Isso, pode colocar. Aí, legal. Então, é um indivíduo de 35 anos, né? Vendedor, solteiro, residente em Londrina, que chega para procurar atendimento com febre e dor no olho há 3 dias. Então, o paciente teve aí um quadro de febre alta, que melhorava com dipirona, também muita dor no corpo e nos olhos. E está se alimentando razoavelmente. Na revisão de sistemas, uma cefaleia importante, amoleceu um pouquinho as evacuações, não tinha queixas urinárias. De antecedentes pessoais, nada que chama atenção, familiares também, só o pai aí que os pais são hipertensos, mas etilista social, mora com os pais em casa de alvenaria, né? E os dados do exame físico, então, o paciente que chega lá, então, peso de 80 quilos, prova do laço positiva,
febril, né, 38,2, com sinais vitais razoáveis, né? No exame físico, não tinha nada que chamava atenção. Tudo bem, pessoal? E aí, esse caso aqui, qual que é o estadiamento clínico? Ele é um estadiamento clínico A, B, C ou D? B? Ah lá, ó. Tá craque, né, Fernanda, por causa da UBS. Lá trabalha UBS ou UPA? UPA. UPA, né? Por que ele é um B, Fernanda? Ele tem uma prova de laço positivo. Muito bem. Então ele não tem nenhum sinais de alarme, porque senão ele seria um C. Ele não está chocado, né? Senão ele seria um D. Ele é um B justamente porque é um indivíduo rígido, sem comorbidades, mas que tem uma prova do laço positiva, né? Então esse aqui eu tenho que tomar alguns cuidados especiais. O que eu tenho que fazer com o B? Observar sangramento, orientar sangramento. Sim. Hidratação. Isso. Deixa eu falar. Fala, Jéssica. Tá, o que eu tenho que fazer com esse paciente? Tem uma coisa que vocês não falaram ainda. Então, acompanhamento diário. Recolher hemograma. Hemograma, muito bem. Essa é minha chefe, hein? Aí demais minha chefe. Tem que colher um hemograma. O indivíduo classificado para o estadiamento B, eu tenho que colher um hemograma para ver. O que eu vou ver no hemograma? Se ele tem concentração do hematócrito, né? E a plaqueta é importante também, mas o mais importante é para ver se ele não está hemoconcentrando, né? Vamos ver o que temos mais aí nesse caso. Clínico geral, manteve o paciente em observação, solicitou os exames, vamos ver os exames dele. Então tá lá, ó. Ele tem um hematócrito de 38, né? Então está ainda dentro do esperado, e uma plaqueta de 70 mil. Uma proteína C um pouquinho aumentada, como pode acontecer em algumas viroses sistêmicas. O que mais? Tem uma leucopenia, né? Também compatível aí com a doença, desce um pouquinho de alteração de transaminases e um TAP bom, né? E aí, continua sendo um B? Sim ou não? E por quê? Mas ele ainda pode evoluir, né? Então, Sim, mas nesse momento agora, ele chegou, ele era um B, eu colhi um hemograma e saíram com esses resultados. Ele continua sendo um B, sim ou não? Por quê? Sim, né, gente? Ele só mudaria de estadiamento se ele tivesse hemoconcentrado, né? Ó, hemoconcentrado aqui seria uma preocupação. Então ele continua sendo um B. O que eu faço a partir desse resultado aqui? O paciente é um B, não tem sinais de alarme, os exames estão satisfatórios, o que eu faço com ele? pode liberar. Tchau, né? Orientar bem sinais de alarme, hidratação, preencher o cartão da dengue, né? Fazer uma orientação para uma ingesta hídrica abundante, como a gente vai ver aqui na sequência, né? Legal, isso mesmo. Então a gente tem que ficar atento para um paciente que ele está bem, mas que pode, porventura, piorar. Pode voltar para a apresentação, por favor, Jaqueline. O pessoal está craque aqui, hein? Então vamos lá. Então, falando aqui então do mosquito vetor, o Aedes, né? Ele pode, além de transmitir dengue, ele pode transmitir a chikungunya, a zika e mesmo a febre amarela, né? Por isso a gente vacina de febre amarela no Brasil. Porque, embora a gente só tenha febre amarela silvestre, como a gente tem o Aedes para todo lado, pode, no Brasil, a gente ter uma reurbanização da febre amarela, porque a gente tem um possível vetor espalhado para tudo que é lado, né? E o problema aí do Aedes é isso aqui, né, gente? As fêmeas que são um problema, né? Ó, a fêmea chega a colocar 150 a 200 ovos, e esses ovos têm a característica aí de quiescência, né? Que eles podem ficar inativos, né? Em condições inadequadas, mas depois eles eclodirem, né? E fazer o ciclo do mosquito. O mosquito voa em torno de 100 metros, então não adianta só eu cuidar da minha casa, né? Tomar os meus cuidados se os meus vizinhos não têm cuidado. E outro problema aqui, ó, transmissão transovariana. Fêmeas infectadas podem colocar ovos que já são infectados. Né? Então realmente é um grande problema de saúde pública. Esse é o ciclo, né?
que em condições normais dura 10 dias, né? Então, o adulto, mosquito, a fêmea adulto, né? Põe os ovos geralmente em recipientes que tenha água na proximidade, né? Esses ovos evoluem para a larva, que depois evoluem para a pupa, que depois evoluem para o mosquito. Então, no Brasil, a gente não usa mais o termo dengue hemorrágica. Desde 2014, o Brasil adotou a classificação da Organização Mundial da Saúde. Então, a gente tem que, lá na epidemiologia, lá no núcleo, a gente tem que fechar diante de um caso suspeito. Se é dengue mesmo, né, se foi descartado, então dengue, sim ou não, dengue com sinais de alarme, dengue grave. É uma classificação simples, né, auxilia na condução adequada dos casos. Né? E os óbitos, eles são aqueles pacientes com dengue grave que evoluíram com choque. Né? Então, para a gente evitar óbitos e conduzir adequadamente, a gente tem que estar bem organizadinho aqui no Zona Sul. Temos que ter um acolhimento adequado, uma triagem com classificação de risco, fazer o estadiamento correto, dar prioridade para os casos com sinais de alarme, casos graves, sem descuidar daqueles casos, né, que podem evoluir. E o problema da dengue é isso, né? A gente tem formas assintomáticas, mas casos graves com óbito. Então é uma doença dinâmica, né, que pode variar. E ela não é escalonada, né, gente? Às vezes o caso classificou um dia como A, no dia seguinte ele pode evoluir para D de dado. Então é uma doença dinâmica. Para a gente entender aí a fisiopatologia da doença, é isso aqui, né, gente? As 3 fases da dengue. A fase febril, crítica e de recuperação. Então, quando que eu vou suspeitar? Olha o que fala lá o Guia de Vigilância em Saúde, né? Ó, todo indivíduo que resida em área onde se resistem casos de dengue ou que tenham viajado nos últimos 14 dias com área de ocorrência de transmissão. Isso aqui para a gente no Paraná não vale, né? Pode considerar o estado inteiro, né? Então, o paciente deve ter febre entre 2 e 7 dias com 2 ou mais das seguintes manifestações: náuseas e vômitos, o exantema, que é aquele grosseirão, as lesões de pele, dores musculares, dores articulares, cefaleia, dor retroorbitária, petequias ou prova do laço positiva ou leucopenia. Então, o que tinha aí o nosso caso que a gente já discutiu, o caso clínico número 1? Febre, tinha mialgia, cefaleia, tinha a prova do laço positiva e tinha a leucopenia. Então, um caso bem sugestivo, né? E criança é um problema a mais, né? Então, criança com qualquer quadro febril inespecífico pode ser dengue, né? Criança não precisa ter tudo isso aqui, né? Então, eu acho que esse vídeo está aí. Não, acho que não está não, eu não trouxe esse vídeo. Pode pular, pode voltar aí. Eu trouxe 2 vídeos, esse da fisiopatologia eu não trouxe. Então, assim, ó, a dengue é uma doença sistêmica e, assim, por que a gente tem casos graves? A gente tem casos graves, depende aí da virulência do agente. A gente sabe que tem dos 4 tipos de vírus, um costuma fazer quadro mais grave, né, o tipo 3. Depende de características do hospedeiro. Então, determinadas populações têm um risco maior de fazer quadros graves. Então, idosos, pacientes com comorbidades, crianças abaixo de 2 anos, né? Então, vai depender da resposta imunológica, que daí a gente vai ter essa variação, né? Ó, posso ter casos de dengue assintomático, posso ter casos com poucos sintomas, óbvio sintomático, e aí varia aqui, né? O caso de dengue e a dengue grave. Então, uma doença sistêmica. Bom, suspeitei de dengue, o que eu tenho que fazer então? O estadiamento clínico, vou fazer a classificação. Por que a gente faz a classificação? Gente, a classificação é muito interessante, né? Ela nos protege até legalmente. Ela estabelece prioridade no atendimento. Então, por exemplo, se na classificação de risco eu já identifiquei um paciente com suspeita ali de ser estadiamento C, ele não vai ficar esperando lá fora com o paciente estadiado como A. Ele tem que ser prioridade. Então a fila de espera não pode ser uma fila burra, né? Ela tem que ser uma fila inteligente.
Não posso deixar lá a dor nas costas 6 meses junto com o paciente estadiamento B, C ou D, né? Ele também identifica pacientes que têm necessidade de internação imediata. Então a gente sabe, ó, pacientes B, pode ser que eu precise internar, paciente C eu tenho que internar e D eu tenho que mandar para a UTI, sala de emergência. Ela define a forma de manejo clínico mais adequada, né? Isso aqui, né, gente, ó, importantíssimo. Evita dispensar para casa pacientes com risco para evolução para formas graves. Então tem estudos aí brasileiros que mostram assim, que pacientes que evoluíram para formas graves, muitos deles passaram em atendimento médico e foram dispensados e não deveriam ter sido dispensados, né? Então a gente precisa ficar muito atento para fazer uma classificação correta e evitar da gente liberar pacientes que eu teria que investigar. Então aqui as 3 fases esquematicamente, né? A fase febril, a crítica e a fase de recuperação. Então olha aqui, ó, nos primeiros dias da doença eu tenho febre, uma febre alta. Só que aí, depois, né, a partir do 4º, 5º dia, essa febre cai. Aí eu fico tranquilo? Não, porque é nessa fase que a febre cai que tem o risco aí de fazer as formas graves, né, com choque, sangramentos, comprometimento de órgãos, né? Olha aqui a hemoconcentração, né, a queda das plaquetas, né? E depois a fase de recuperação, né? Felizmente, a maior parte dos pacientes não evoluem para a forma crítica, né? Muitos deles vão ficar somente na fase febril e depois já se recuperam. Mas a gente precisa ficar atento, né? Porque aqui, ó, nessa fase crítica, que eu preciso fazer um manejo adequado. Então é aqui, pessoal, que eu vou fazer a classificação dos pacientes que são estadiados como C ou como D. Porque quando esse paciente está evoluindo aqui para a fase crítica, clinicamente, o que ele tem? Ele tem os sinais de alarme. Então, aparecer o sinal de alarme é um caso que merece uma atenção especial. Então, aqui que eu tenho que saber fazer um manejo adequado para a gente melhorar aqui a nossa letalidade dos casos graves, né? Para não perder nenhum paciente. Então, quem que é o A, como vocês já falaram, né? Ó, caso suspeito, prova do laço negativa, ausência de manifestações hemorrágicas. Então, o nosso paciente, ele era um B, porque que ele tinha uma manifestação hemorrágica. Qual que é a manifestação hemorrágica que ele tinha? Prova do laço. Então, a prova do laço, ela não é um exame assim, exclusivo de pacientes com dengue. Então, ele é uma prova de fragilidade capilar. O vírus da dengue, ele faz comprometimento das células que revestem, né, internamente os vasos sanguíneos, as células endoteliais. Então, é uma das doenças que faz alteração endotelial. Então, a prova do laço ele é um exame de triagem, né? Ele vai nos ajudar aí a ver quais pacientes que eu preciso investigar. Então, se ele tiver prova do laço negativa, não pertence a grupos de risco, não tem comorbidades, né, condições clínicas especiais, ele vai para atendimento primário, né? Ó, tem que hidratar, tratamento sintomático, repouso, orientações sobre retorno em caso de piora, cartão de dengue, daí ele vai para o atendimento primário. Então, como é que eu vou fazer a hidratação? A hidratação ela deve ser iniciada ainda na sala de espera, 1/3 de solução salina e outros 2/3 de outros líquidos, né? Bom que você escreva para o paciente, né? Ó, o paciente fica em observação guardando hemograma, você já começa a hidratar ele, né? Ó, 1/3 do que ele deveria tomar de 4 a 6 horas e 2/3 no restante do dia. Então, quanto tempo que eu vou hidratar? Em todo o período febril e até 48 horas após o término da febre. Por quê? Porque é na fase que passa a febre que tem risco maior, de formas graves, né? Então, pelo menos uns 2 dias após terminar a febre, né? Então, quanto que eu hidrato? Adultos, 60 ml por quilo por dia. Crianças têm uma regrinha aqui específica, né? Então, vamos colocar esse vídeo aqui, Jaqueline, que depois eu passo aí a planilha que a gente tem aí no hospital. É o de baixo. Isso. Olá pessoal, sejam bem-vindos.
Este vídeo é uma estratégia de atualização rápida para profissionais de saúde com foco na reidratação oral do paciente com dengue. Para começarmos, vamos relembrar um pouco da fisiopatologia da doença. A resposta imunológica à infecção viral produz mediadores que aumentam a permeabilidade vascular. Com isso ocorre o extravasamento de líquidos e proteínas para o interstício, órgãos e cavidades. Quanto mais líquido é perdido, maior a concentração de moléculas inflamatórias no sangue, o que piora o processo de fragilização do endotélio. Juntamente à plaquetopenia, temos os sangramentos e a hemorragia como sinais de alarme, e o choque como a complicação mais grave. Por esses motivos, é fundamental garantir a hidratação do paciente, que reduz a concentração dos mediadores, mantém a volemia e afasta o risco de óbito. Vamos dar uma olhada no fluxograma de estadiamento da dengue. O documento completo está disponível no site indicado, na seção de materiais de apoio para profissionais de saúde. Pacientes que não têm sangramento espontâneo ou induzido, sem comorbidades ou risco social, são classificados no grupo A. Para eles, a conduta é a terapia de reidratação oral associada ao tratamento sintomático. Nesses casos, exames laboratoriais não são obrigatórios e o paciente pode realizar o tratamento em seu domicílio, retornando ao serviço conforme preconizado ou em caso de piora. Agora veja, caso o paciente não tenha hemorragia ou sinais de alarme, mas apresente sangramento de pele espontâneo ou induzido, uma comorbidade ou risco social, ele é estadiado no grupo B. É o grupo que não está grave, mas precisa de uma atenção especial. Para eles é obrigatória a realização de hemograma e o paciente deve permanecer em observação até o resultado ou reavaliação. Enquanto espera, deve iniciar a hidratação oral imediatamente. É importante ressaltar a diferença entre uma simples reposição hídrica e a terapia de reidratação oral, abreviada como TRO. Apenas o aumento na ingestão de líquidos não é suficiente, pois é preciso garantir a reposição de eletrólitos para facilitar a hidratação, manter a função renal e reduzir sintomas como a astenia. Isso é feito com o uso de uma solução de sais de reidratação oral de maneira complementar aos demais líquidos. E atenção! O soro caseiro não conta como TRO, nem aquele isotônico esportivo. A meta da TRO em pacientes adultos com dengue é de 60 ml por quilo de peso por dia. Do volume total calculado, 1/3 será com a solução de sais de reidratação, sempre a ser consumida nas primeiras 6 horas. Os outros 2/3 é feito com outros líquidos no restante do tempo, que pode ser água, sucos de frutas, soro caseiro, chás, água de coco, entre outros. Essa terapia deve ser mantida pelo menos até 24 horas após o término da febre. Para um paciente adulto com 70 kg de peso deve ser prescrito volume total diário de 4,2 litros, sendo 1,4 na forma de solução de sais de reidratação e os outros 2,8 litros em líquidos da preferência do paciente. É preciso garantir que o usuário compreenda como fazer isso no seu dia a dia. Além de tudo escrito, você pode exemplificar, nas 16 horas do dia que ele passa acordado, a cada hora precisará consumir o total de 270 ml. Para ficar ainda mais claro, 1 copo americano e meio por hora. Nas primeiras 6 horas vai beber a solução de sais reconstituída, continuando com os outros líquidos de preferência ao longo do dia. Desse jeito fica muito mais fácil, não? Lembra que comentamos que os pacientes do grupo B permanecem em observação até terem o resultado do hemograma? Se indicar hematócrito aumentado, esse paciente precisa realizar um ciclo de TRO supervisionado. Ele vai para um leito de observação, vai consumir 1/3 do volume total da TRO em apenas 4 horas. Esse terço será apenas de solução de sais de reidratação, sem outros líquidos. A terapia será assistida diretamente por um profissional de saúde que vai controlar a ingestão, por isso é supervisionada. Se mesmo assim não houver melhora, será necessário considerar a hidratação intravenosa. Outras dicas. Normalmente um sachê de sais de reidratação deve ser diluído em 1 litro de água fervida ou filtrada, que pode ser consumida em até 24 horas mantendo em geladeira. Após isso, se não for usada, deve ser descartada. A solução gelada ajuda seu consumo, pois tem melhor aceitação. Crianças e pacientes com problemas renais têm regras específicas para a definição do regime de hidratação. Na avaliação laboratorial, se o valor do hematócrito estiver aumentado em mais de 10% em relação a um exame anterior, ou em termos absolutos, maior do que 44% em mulheres ou 50% em homens, significa que há hemoconcentração. Via de regra, como a maior parte do tratamento dos grupos A e B será no próprio domicílio, é importante que o paciente esteja atento e seja capaz de identificar os sinais de alarme. Espero que tenhamos ajudado de alguma forma. Se ficaram dúvidas, não deixe de conferir os materiais no site www.dengue.pr.gov.br. Então, aqui um esqueminha aí para falar sobre a hidratação. Posto de saúde é só o
o TRO raiz, né? Mas a gente tem na farmácia aqueles que vêm saborizados, que é muito melhor em ingestão, né? Se põe lá um saborzinho, a gente deixa na geladeira, fica muito melhor, né? Bom, quem que é o grupo B então? O grupo B é o paciente que entra na definição de caso suspeito, tem a prova do laço positiva ou manifestações hemorrágicas espontâneas, não tem sinais de alarme ou que tem condições clínicas especiais, risco social, comorbidades. Então, olha lá, as crianças abaixo de 2 anos, as gestantes, os adultos com mais de 65, os hipertensos, cardiopatas graves, diabéticos, pneumopatas, obesos, principalmente obesidade mórbida, doenças hematológicas crônicas, renais crônicos, e aí vai, né, gente? Então, se ele entrar na definição de caso suspeito e tiver essas condições aqui, risco, comorbidade, ele é um B e tem que fazer um hemograma. Aqui é a prova do laço, né, ó. Você vai insuflar o manguito até a pressão arterial média, deixar 5 minutos no adulto, 3 minutos na criança. Apareceu ali, né, em adultos, é uma polegada? Fernanda, uma polegada aqui por metro, é uma polegada que a gente Dentro mede? de uma polegada ele tem que Uma ter polegada, né? dentro da Ou uma polegada polpa ele- digital, né? Mais fácil a polpa digital. Então, adulto 20 ou mais petecas e criança 10 ou mais petecas, a prova do laço é positiva. Bom, se vê antes, né, gente? Às vezes o paciente já tem alguma coisa antes, né? Então, se o paciente já chegar com peteca espontânea, nem precisa fazer a prova do laço, tá, Às gente? vezes eles chegam com bastante exantema. É, mas se tivesse petequia já, é dispensável. Porque daí ele já tem, né? Não precisa nem fazer a prova. Então, olha aí, gente. O B, exames específicos, hemograma completo, né? Obrigatório. Sei lá, se ele é um renal crônico, eu vou ver lá, né? Dosar ureia e creatinina. Se ele tem alguma outra condição, vou fazer alguns outros exames conforme a condição clínica e as comorbidades. Um hemograma preferencialmente em 2 horas, para a gente ver aí, né, se no máximo 4 horas. Eu não sei se a gente consegue isso aqui, consegue? Não consegue, né? É, um tempinho maior aí, né? Ah, legal, planilha do Hospital Zona Sul. Tem aí até o médico que fez essa planilha, está de plantão lá embaixo, eu vi, ele estava subindo para cá, doutor Diego. Acho que a planilha está à parte aí, Jaqueline. Planilha legal lá, né, gente? Que dá pra gente aí usar. Está disponível nos computadores essa planilha? Tá lá, né, ó. Então aqui, ó, você para os grupos A e B principalmente, né, ó. Você coloca aqui o paciente aqui, sei lá, volta aqui um pouquinho, Jaqueline. Tô vendo. Paciente João da Silva. Aí você coloca o peso dele, cadê? Aqui, ó, põe 70 quilos aqui, ó, muda aí, Jaqueline, põe 70. 70, e aí, ó, ele já dá, ó, volume diário de reposição, 4.200, 4,2 litros. Soro de reidratação, 1,4. Outros líquidos, 2,8. E aí, se você dá aí aperte na célula abaixo, Ctrl. Dá um Ctrl aí, vamos ver. Já coloca a data, já aparece a data. E aí põe para imprimir, Jaqueline, vamos ver se está certo aí. Arquivo imprimir. Aí, ó, já sai a receita lá, ó, tudo prontinho, com o volume, com tudo, quando você vai dispensar o paciente, né, ó. O nome dele, a quantidade de pirona, o volume que ele tem que tomar por dia, né? Bom, bem prático, né, gente? Tem os computadores aí do hospital. O grupo B, né, ó, já foi falado aí, conforme o resultado do hematócrito, você vai ter que ou dispensar ele para casa, ou, né, conduzir ele como um grupo C, se ele tiver hemoconcentrado, né. Vamos ver outro caso clínico aí para o pessoal acordar. Vai lá, Jaqueline. Será mesmo síndrome nefrótica? Então, hoje a gente trabalha muito, né, os cursos de medicina, de enfermagem, o ensino baseado em problematização. Então, esses são casos que são
usados para o aprendizado, que eu trouxe aqui para vocês. Então, uma paciente de 17 anos, natural procedente de Londrina, chegou lá na UPA com dor de garganta, dor nas costas, dor articular, dor de cabeça, início de sintomas há 3 dias. A prova do laço foi negativa, a paciente foi classificada como dengue A. Foi prescrito um pouco de soro fisiológico para ela, e os exames laboratoriais ela tinha MS1 não reagente, HB14, HT44, tinha uma leucopenia, 3.130, a plaqueta estava boa, né? A paciente recebeu alta após melhora dos sintomas e com a prescrição de sintomáticos. Ela voltou 2 dias depois para estadiar, tinha piorado do quadro, estava com náuseas, vômitos persistentes, mialgia, dor de cabeça, gemência, dor retroorbitária, edema periorbital bilateral, náuseas, dor abdominal. Não conseguia ingerir líquido nem comida por causa da náusea. Então ela estava bastante nauseada e vomitando, né, com vômitos frequentes. Exame físico, frequência cardíaca 90, glicemia 92, APA 100 por 60. A prova do laço negativa, tinha um edema palpebral, sem outras alterações do exame segmentar. Foi administrada hidratação com soro fisiológico, tramadol, dipirona, remédio para vômito, ondansetrona, Dramin, solicitados os exames. Então agora ela estava com hematócrito de 49, plaqueta de 135 mil, caiu um pouco, né? Concentrou hematócrito, caiu plaqueta, ureia 28, creatinina 0,6, transaminase TJ um pouquinho aumentada, proteína C baixinha, APA depois estava 100 por 8. Então, como ela tinha melhorado, melhorou a dor abdominal, né? A paciente recebeu alta com soro, sintomático, orientações gerais e retorno, se tivesse qualquer sinal de alarme. Então, a paciente permaneceu classificada como dengue estadiamento A. No dia seguinte, a paciente não estava bem, voltou novamente para atendimento, persistia com edema facial, foi prescrito soro, dipirona, buscopan, novamente exames laboratoriais, e a paciente aguardava lá na enfermaria de observação da UPA. Foi novamente classificada como dengue estadiamento A. Durante a observação, a paciente convulsionou, teve 3 episódios de convulsão, então nunca tinha tido convulsão antes, ela convulsionou. Sudorese, foi para o hospital terciário. No hospital terciário, perda de consciência, teve liberação de esfíncter, olhar em varredura, foi administrado anticonvulsivante fenitoína, a paciente não tinha sonolenta e torporose. Então, como ela estava aí com edema palpebral, pensaram que era aí uma doença renal que perde proteína, que faz a pessoa inchar, síndrome nefrótica. O paciente apresentou piora progressiva do edema e esse edema se tornou generalizado. Fez uma toma de crânio sem alterações, uma toma de tórax com derrame pericárdico laminar, tinha as alterações aí pulmonares na tomografia do tórax, líquor normal, urina tinha realmente eliminação de proteínas, foi começado o ceftriaxona e começado a hemodiálise devido à acidose importante, né? Ó. Não é tão importante, né? 7,37 não estava tão importante. Permaneceu confusa, sonolência, gemente, queixas de dores em membros superiores, dor lombar e cefaleia. Estava taquipneia, colocaram um cateterzinho nela lá, mantendo uma pressão arterial limítrofe. De manhã, parada cardiorrespiratória, manobras de reanimação e intubação durante 26 minutos, foi feito GH, que mais, bicarbonato, voltou um pouquinho a PA, mas depois ela parou e não voltou mais, né? Foi declarado óbito aí, né? Nesse caso aqui ele não é fictício como o primeiro, né? É um caso real. 21/3 tinha ali um NS1 reagente, 24/3 IgM reagente, 24/3 PCR positivo, né? Desce um pouquinho mais. Aí os exames laboratoriais, né? O primeiro hematócrito 44, o segundo 49 e o terceiro 23/43, né? E aqui, plaqueta, você veja que no dia 23 a plaqueta tinha até dado uma subidinha, né?
Bom, e aí, gente, esse caso? Teve falha, sim ou não? Quais foram as falhas que vocês identificaram aqui? Ela já está apresentando edema, né? Na primeira vez? É. Já, volta lá, Jaqueline, no comecinho. Ela tinha edema de pálpebra, né? Então, acho que no comecinho ela já estava, né? Uma função renal já alterada. É possível que aqui ela já estivesse, cadê? Odinofagia, dor nas costas, dor articular e cefaleia. Ah, não, foi no segundo atendimento. Primeiro não tinha. Não. O primeiro aqui ela era o quê? A, B, C ou D. Que beleza, né, gente? Mas o problema foi os atendimentos sequenciais, né, ó. Veja que aqui, ó, ela já tinha sinal de alarme. Que sinal de alarme que ela tinha aqui? O edema, o vômito persistente. Vômito persistente, gente, ó. Começou a vomitar aqui no Paraná, sinal de alarme. Não mande embora, tá? Esse paciente tem que ficar no hospital, né? E também, como sai, lembra que eu falei que faz comprometimento endotelial? A paciente começa a fazer derrames cavitários ou extravasar, né? Então esse edema que ela estava tendo periorbital bilateral já era sinal de que ela já tinha comprometimento dos vasos sanguíneos, já estava perdendo, né? E aí, aqui é um problema, né, gente? Ela não conseguia ingerir líquido. Não conseguir, outro motivo para ela ficar, ó. O paciente, quando não consegue ingerir líquido, também você não libera, né, gente? Não dá pra... Você tem que ter certeza que o paciente vai hidratar em casa, né? Então, nós tivemos algumas falhas aqui, né? Outra coisa, veja que o paciente hemoconcentrou, olha, era 44, subiu 10% hematócrito, né? Aqui, no mínimo, você teria que ter hidratado ele e repetido esse hematócrito depois, né? Então, nós tivemos algumas falhas aqui, ó. E a paciente foi classificada aqui como A, ó. Não era mais A, aqui já era C. Para D, né? Porque já está fazendo edema cavitário. O edema cavitário a gente ainda pode ter no C, né? Então, o edema cavitário, o que assim caracteriza o D é realmente o choque, né? Então, aqui ela não estava chocada ainda, né? Não tinha nenhuma alteração, né? Baixa um pouquinho mais. Aqui, gente, ó, então a paciente continuava que não estava bem. Olha o sinal de alarme aqui, ó, dor abdominal intensa e contínua, né, ó. Ela não estava bem, edema facial, né. E essa paciente aqui, ela já deveria ser encaminhada. Aqui ela já tinha que ser encaminhada para internação, né, ó, no segundo. E no terceiro, mais ainda, né, ó. Nesse terceiro atendimento, no mínimo, ela tinha que ir para o Hospital Zona Norte, Zona Sul, o hospital de média complexidade. Se tivesse um hematócrito aí, seria mais concentrado, né? Porque ela já não hidratou na segunda vez que ela veio, né? Acho que eles hidrataram, sim, Fernanda. Aqui, ó. Mas ela foi liberada. Ela foi liberada, mas aqui ela tomou um soro, aqui, ó. Foi hidratada com soro. Mas aqui ela não poderia ter sido liberada, né, gente? Então perdemos um momento aqui para a gente ter um desfecho diferente para a doença, né? Da terceira vez também ficou aqui muito a enrolação, né? Essa paciente tinha que ser sido encaminhada para o terciário antes, né? Já ter convulsionado para ela ter ido, né? Então, algumas falhas aí no atendimento. 130%. A pressão dela, ela estava com dor na nuca e a pressão dela subiu mais que 2 pontos. Tem alguma... Na verdade, isso assim, a gente coisa fica... com volume? Não, a gente fica atento. Dor, né? Pode ser, às vezes, aí algum efeito aí por causa realmente que ela não estava bem, né? Às vezes até como foi falado aí, por causa da dor, né? Baixa um pouquinho. No terciário, ela já deveria ter ido para a UTI aqui também, né, gente? Ficou lá, fizeram tomografia, tomo de tórax. Então, aqui também, essa paciente deveria ter sido ido para a unidade de terapia intensiva, porque ela já não estava bem, né? No mínimo, na sala de emergência, né? Ó, fizeram antibiótico, fizeram hemodiálise, né? Mas aqui a paciente já estava na fase crítica, né? Ó, aqui a vaca já estava indo para o brejo, né? E aí a gente perdeu uma paciente de quantos anos? Não pode, né, gente? Não pode, né? Esse paciente aí não foi atendido aqui no Hospital Zona Sul, é um treinamento que eu fiz com a prefeitura, mas não poderia, tá? Pode ter acontecido, de vez em quando acontece com a gente também, viu? Então a gente não está muito bem na fita, não. Às vezes há conduções erradas também no nosso pronto-socorro, pacientes internados, né? Então, só para chamar a atenção aí, vamos voltar para a apresentação?
Então, o que é o grupo C? É o caso suspeito, presença de algum sinal de alarme. E pode ter manifestação hemorrágica ou não, tá? Então, quais são os sinais de alarme conforme aí esse protocolo do Ministério da Saúde? Dor abdominal intensa e contínua, aquela paciente tinha. Vômitos persistentes, aquela paciente tinha. Acúmulo de líquidos, a gente viu ali que fez uma tomografia, ela tinha derrame pericárdico também, né? Então, hipotensão postural, lipotimia, né? Hepatomegalia dolorosa, né? No adulto, mais de 2 centímetros do rebordo costal direito, sangramento de mucosa, letargia ou irritabilidade, que era outro sinal que a paciente tinha, que ela estava já, né, torporosa, letárgica, né? E aumento progressivo do hematoma. Então, teve isso aqui, gente, internação. Não dá para liberar, tá? Isso aqui é igual a internação. Por quê? Porque uma paciente aí classificado como C, o C não libera para casa, tá, gente? Então, esse paciente aqui ele tem que ficar. Se vocês estiverem numa UBS, numa UPA, tem que ser encaminhado para internação. Ah, mas aí chegou lá no hospital, ficou bom, não tem problema. 48 horas internado, tá? Então, paciente com tipo C, a gente inicia a reposição volêmica imediatamente, né? O protocolo dá algumas sugestões aqui, né? Faz um ciclo de cristalóide, soro Ringer, depois você vai reavaliando, né? Sinais vitais, PA, diurese, que tem que estar em torno de 1 ml por quilo por hora, pode repetir até 3 vezes, né? Se você hidratou, né? Aí o paciente vai para a fase de manutenção. Se não melhorou, né, conduzir como estadiamento clínico D. Então, esse paciente aqui do grupo C, obrigatório hemograma com plaquetas, TJ e TGP e albumina. Outros exames recomendados: radiografia de tórax e ultrassom de abdômen. Por quê? Derrames cavitários. Então, muitas vezes, a gente examinando não vai ver. Então, com a radiografia de tórax, eu posso ver se ele tem derrame pleural. Ultrassom de abdômen, eu posso ver se o paciente tem ascite. E conforme a situação, eu posso pedir outros exames também, né? Então, o C eu tenho que fazer exame específico, o B também, né? Conforme a nova normativa, em algumas situações. Então, mas o C é obrigatório, né? Mas não, manejo a gente não espera o resultado do exame, a gente conduz, né? E internação do grupo C por pelo menos 48 horas. E ó, gente, falo para os colegas médicos, hoje a gente tem muita facilidade, né? Olha que legal esse aplicativo aqui da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, o Sampa Dengue. Você pode baixar o aplicativo gratuito. Eu acho, aí ó, então você baixou lá, dá para fazer também com um computador, né? Ó. Vamos colocar a nossa paciente lá, feminino. Acho que não clicou ali, clicou? Ah, tá, é azulzinho, né? Não estou enxergando. Quantos anos? 17? Vamos dizer que ela pesava aí 50 quilos. Data do início dos sintomas? Põe qualquer um aí. Pode ser uma semana atrás, aí, dia 17. Paciente gestante, puérpera? Não. A paciente apresenta febre entre 2, tarará. Sim. Então, aqui a paciente está na fase crítica, entre o 3º e o 7º dia da doença. Nessa fase pode haver aumento da permeabilidade vascular, estava múltipla, Aí fala que aqui pode surgir sinais de alarme. Aí ele joga você para um novo quadro. Então a gente está conduzindo o caso dela. Vamos lá. A paciente em extremidade fria? Não, no começo não, no segundo atendimento, né? Também não, taquicardia não. Pode, não tinha nada disso. No segundo atendimento, nenhuma das opções. Agora, se você preencheu nenhuma, você tem que preencher isso aqui, ó. Então vamos colocar que ela tinha dor abdominal, tá? Ela tinha, qualquer um que você já clica, ele já te conduz para o grupo C, né? Ó. Então ela tinha dor abdominal intensa. Grupo C, acompanhamento, leito de internação por um período mínimo de 48 horas. Volume que você tem que fazer, olha lá, hidratação venosa imediata,
hidratação com solução salina isotônica, por exemplo, soro fisiológico, 1000 ml em até 2 horas, a velocidade que você coloca, oferece oxigênio suplementar, aí baixa um pouquinho os exames que você tem que fazer, reavaliação clínica contínua, você pode fazer em até 3 vezes. Houve melhora? Vamos fazer que não teve ali, Jaqueline, não. Aí você vai para o grupo D, não. Então veja que você pode fazer isso no seu celular, você pode fazer isso no computador do atendimento, então ajuda, né, o atendimento. Então não dá para ter desculpa que você não sabe conduzir, né, gente? Chama Sampa Dengue, eu baixei no meu celular, mas ele é o fluxograma do Ministério da Saúde, é explicado, né? Vamos para o caso, olha que final trágico, né? Tem até um caixão lá, né, que eu postei foto lá. Vamos lá pro caso clínico 3, esse aqui também é um caso real, tá? Então, uma paciente aí, de 46 anos, procedente de Londrina, chegou para atendimento na UBS com dores em membros inferiores há 4 dias. Foi lá, tinha essas dores em membros inferiores, mas ela não era só das pernas, né? Membros inferiores. Eram dores generalizadas. Aí ela foi para a unidade de pronto atendimento 24 horas. Então, lá ela chegou, tinha cefaleia, dor em região cervical, dor retroorbitária, náusea e fraqueza. Tinha diagnóstico prévio de hipotireoidismo, foi classificada como dengue, estadiamento B. Fizeram 1000 ml de soro fisiológico, de pirona, Dramin, recebeu alta com prescrição de aumento de ingesta hídrica, orientações gerais e atestado de 3 dias. Foi no dia seguinte lá, tinha piorado as dores articulares, piorou a fraqueza, cefaleia e teve uma perda de equilíbrio, deu aquela bambeada ali, né? Foi avaliada, descrito como sem sinais de alarme, sem comorbidade, mesmo tendo, né, o hipotireoidismo, de pironaplasia, decadron, tramal, pacotão, né, gente, na veia lá, mais soro fisiológico e exames. Foi avaliada e aí ela piorou. Às 18h44, ó, mais ou menos aqui, umas 3 horas após ela chegar, confusão mental, tempo de enchimento capilar identificado, foi classificada como estadiamento C. O médico regulou ela para a UPA de referência e a paciente permaneceu aguardando o SAMU. Como houve demora, né, gente? Ela chegou às 15h53, 11h30, né, 11h35, paciente é liberada para ir para a UPA por meios próprios. Baixa aí um pouquinho mais. Então, a paciente chegou na UPA meia-noite e 20 mais ou menos, acompanhado do filho, astenia, dores em membros inferiores, poliartralgia, meia-noite e 37, rebaixou o nível de consciência e choque, extremidades frias, cianóticas, palidez, rebaixou o nível de consciência Glasgow 14, pulsos finos e simétricos, PA 10/6, frequência cardíaca 74, respiratória 18. Liberou esfíncter urinário, né? Classificado como D, foi para a sala de emergência, reposição volêmica, monitorização, hora meia-noite e 20, então 7 horas, meia-noite e 40 quase, né, 7 horas depois, ainda estava lá na sala de emergência da UPA, hipocorada, mialgia, astenia, 9h30, dessaturou, né, saturação 87%, extremidades frias, tempo de enchimento capilar maior que 3 segundos, hipotensão, taquicardia, pulso radial não palpável, pulso central filiforme, eletrocardiograma com taque sinusal, sem sinais de isquemia, estava lúcida, porém sonolenta. 10h30, PA inaudível, saturação abaixo de 70, máscara de alto fluxo, piora neurológica, intubada, parou, né, parada cardiorrespiratória, fez manobras de reanimação, voltou circulação espontânea, mas ainda instável. 10h53, nova parada, manobras de ressuscitação, 15 ciclos, voltou circulação espontânea, noradrenalina, sangue para arbovírus, 11h24, parada, 11 ciclos de ressuscitação, noradrenalina e bomba de infusão contínua, 11h28, declarado óbito. Volta um pouquinho mais.
desculpa, o contrário, pode abaixar. Os exames laboratoriais, então o NS1 é agente no dia 21/5, 23/5, pesquisa de arbovírus não detectável, né? Talvez aqui é uma observação correta e oportuna, nós já tínhamos passado aí do período adequado. Sobe lá, Jaqueline, vamos... Ah, não, tem mais coisa lá. Hematócrito no dia 22, 45, hematócrito no dia 23, 44. Plaqueta sempre, sem plaquetopenia, né? Então vamos voltar aí o caso. Gente, teve algumas dificuldades aqui. Teve? Sim ou não? Sim, né? Teve umas coisas bem tristes aqui, né, gente? Vamos lá. Aqui, a paciente foi classificada aqui como dengue estadiamento B. Tem uma coisa que está faltando aqui, não tem? Além da prova do laço, aqui ela tinha que ter feito um hemograma, né, gente? Estadiamento B, hemograma, começa a hidratar, aguarda os exames ali, né, gente? Então aqui já teve alguma falha. Pode ser que não, quando me passaram o caso clínico, fizeram, mas está faltando coisa aqui, Ela voltou no dia seguinte, foi falado que não tinha comorbidade, apesar de ela ter tiroidismo, e aqui teve um sinal de alarme. Que sinal de alarme que ela teve aqui? Perda de equilíbrio, né, gente? Lembra lá, lipotimia, lipotensão é sinal de alarme. Então aqui, ela foi, aqui ela já tinha o estadiamento tipo C, né, gente? Então, só foi classificada como C depois que ela teve confusão mental e tempo de enchimento capilar notificado. Foi classificado como C, correto ou não? Gente, quando começa a ter alteração de enchimento capilar, já é D. Então aqui já não é mais C. Quando ele começa a ter algum sinal de choque, ele já é o D. Ele pediu então o SAMU para a UPA de referência, aqui também já está errado, né? Sim, aqui já tinha que ir para o terciário, né, gente? Sim, foi primário para primário, que também foi outra falha. É parente aqui? Parente de quem? Eita! A unidade precisava fechar. Oi? Que tristeza, hein? A unidade Olha só. do PA União precisava fechar. Em vez deles esperar o SAMU, eles mandaram de meios próprios. Não pode, né, gente? Não pode. Pode ser que a gente até tenha um final trágico, fazendo tudo adequado, mas não pode ter essas falhas, né? Então veja aí, né? O paciente aqui foi liberada com meios próprios, né, gente? Aqui ela já deveria ter ido para o terciário. E assim, no Zona Sul não é difícil fazer transferência. Nas UPAs, é difícil fazer transferência de caso grave de dengue? É? Então é um problema que está além. Mas acontece que aí a unidade precisava fechar. Sim. Porque ela fecha às 11. E o SAMU não foi buscar. Então. E aí foi autorizado pelo SAMU a levar para o Sabará. Não pode, né, gente? Aqui ela já deveria ter sido encaminhada, né? Aqui, gente, o objetivo aqui não é a gente achar culpados, tá, gente? É a gente evitar que venha mais problemas semelhantes, né? E aí, foi aí para meios próprios, né, gente? Foi para uma outra unidade primária, como já foi falado aqui, né? Aqui sim, né, já foi classificado como D. E outra falha, né, gente? Aqui ela já deveria ter sido transferida, inclusive, para o hospital com retaguarda de UTI, né? Foi pedido só de manhã. Então, infelizmente, né, gente, perdemos aí essa paciente, né, há 9 meses atrás aí, né? Então vamos voltar para a apresentação. Esse caso aqui foram fornecidas pela própria Prefeitura de Londrina. Então, em dezembro até convidaram para fazer um treinamento para os médicos da Prefeitura. Fui lá, era final do mês de novembro, cansado, final de semestre já, né, dou aula lá na PUC também. E aí a gente convidou 15 médicos inscritos, foi um só, né? Foi só um médico e o pessoal da prefeitura veio e eles que pediram para a gente discutir os casos que foram, né, as falhas de atendimento que houve, né? Para evitar que aconteça de novo, né? Então, gente, quem que é o D, né? O D
Sinais de choque, o paciente tinha sinal de choque, né? Circulação periférica lentificada, ou desconforto respiratório, ou disfunção grave de órgãos, né? Então, quais são os sinais de choque? Olha ali, ó, taquicardia, extremidade fria, enchimento capilar lento, né, maior que 2 segundos, pressão arterial convergente, oligúria, né? Isso aqui está tudo lá no protocolo. Então, conduta terapêutica, sala de emergência, né, até ir para a unidade de terapia intensiva, vias aéreas pérvias, boa oxigenação, até entubar se for preciso, né, ventilação pulmonar mecânica, monitorar, bom acesso venoso, reposição volêmica igual no grupo C, né. Se não responder à administração de soro, né, cristalóide, você pode usar expansores plasmáticos, tipo plasma, albumina, investigar hemorragias e coagulopatias, né? Então, algumas situações especiais. Idosos, a gente tem que tomar cuidado com a hidratação, né? Teve muito caso aí nessa epidemia que a gente teve de 2024 para 2025, que os idosos cardiopatas foram transferidos porque foram recebendo sobrecarga de fluidos, né? Hidratou demais, né? Aí descompensa coração, né? Aí tem outros problemas, né? Os hipertensos também, a gente tem que tomar um cuidado especial, né? Porque senão ele pode fazer pico hipertensivo e fazer as complicações aí de uma crise hipertensiva. Aqui, o protocolo dá sugestões para algumas situações especiais, né? Cardiopatas, né? Para analisar alguns parâmetros aí para a gente conduzir melhor os casos. Então, gente, vamos lá. Quais casos devem ser internados? O paciente que tem sinais de alarme ou choque, né, gente, grupo C e D, recusa a ingestão de alimentos e líquidos, como tinha ali aquela nossa paciente de 17 anos, comprometimento respiratório, né, impossibilidade de segmento retorno à unidade de saúde por condições clínicas ou sociais, comorbidades compensadas, né? A gente interna o B? Pode ser que a gente interne. Por exemplo, vou pegar aqui na nossa realidade. A gente não tem aqui uns pacientes que são do projeto aí de cuidados paliativos? Um B aí, que chega nessa situação aí, será que a família vai conseguir tratar em casa? É melhor internar, né, gente? Sei lá, uma criança com síndrome de Down, né? Um encefalopata crônico, às vezes a gente vai ter que internar nesse paciente porque a família não vai conseguir hidratar em casa ou a gente vai ter que ficar em cima, né? Mas, de modo geral, grupo C e D. Exames diagnósticos, tem um videozinho, já estou chegando no final, tá, pessoal? Olá pessoal, esse é o nosso segundo vídeo para atualização rápida de profissionais de saúde. Nele vamos abordar os exames laboratoriais para diagnóstico da dengue. Para entender quais exames podemos utilizar, precisamos conhecer um pouco da evolução da dengue no organismo. Após 8 a 12 dias de incubação, ocorre o aumento da carga viral, e a resposta imunológica leva ao aparecimento dos sintomas, caracterizando a fase febril da doença. Na medida em que a resposta imunológica do organismo se intensifica, a viremia diminui, com o declínio da febre entre o 3º e 7º dia do início dos sintomas. Essa é a fase crítica da doença, pois os mediadores inflamatórios produzidos, e a plaquetopenia, podem levar ao aparecimento dos sinais de alarme e ao agravamento do caso. A fase de recuperação se inicia entre 24 e 48 horas da fase crítica. A partir desse momento podem ser detectados os anticorpos contra o vírus, especialmente a imunoglobulina do tipo M. Esse quadro resume os exames disponíveis e indicações no contexto do SUS. Durante os 5 primeiros dias do início dos sintomas, como a presença de viremia, podemos utilizar técnicas de biologia molecular, no caso a RT-PCR. Também é possível identificar proteínas não estruturais que surgem no processo de replicação, conhecidas como NS1. Como as técnicas moleculares são mais complexas, elas são reservadas para pacientes de maior gravidade, dos grupos C e D, óbitos e gestantes. Quando o quadro é leve, nos grupos A e B, realizamos a pesquisa do antígeno NS1, pela metodologia ELISA.
A partir do 6º dia, independente do caso, utilizamos os testes sorológicos para IgM, que estará presente no organismo até 90 dias após o início da infecção. Um ponto que sempre gera dúvidas são as diferenças de metodologia para a realização dos exames de NS1 ou de sorologia e IgM. As principais técnicas são a imunocromatografia e a ELISA, que é uma abreviação de enzima imunoensaio. O teste imunocromatográfico é simples e precisa de pouco tempo, que o faz ser conhecido como teste rápido. Só que essa facilidade tem um preço. Meta-análise recente apontou que a sensibilidade dos testes rápidos pode variar de 14% a 100%, com média entre 60% e 70%. Isso quer dizer que de cada 10 pacientes com dengue, o teste não vai detectar 3 ou 4. Em casos críticos, até 8 ou 9 resultados serão falsos negativos. Por esses motivos, os testes rápidos imunocromatográficos devem ser considerados apenas de triagem, e alguns cuidados são importantes. Primeiro, a conduta clínica não pode se basear no resultado do exame. Se houver a suspeita de dengue, mesmo com o resultado negativo, deve-se adotar o protocolo de tratamento padrão. Segundo, epidemiologicamente, a confirmação ou descarte do caso por critério laboratorial só pode ser feita pelas metodologias de RT-PCR ou ELISA. Terceiro, quando for realizado o teste rápido, deve constar nas observações da notificação à metodologia, e esses casos serão sempre avaliados pelo critério clínico epidemiológico. Para finalizar, precisamos abordar mais alguns detalhes. No SUS, os testes têm uma finalidade principalmente epidemiológica. Deve-se iniciar o tratamento mesmo sem o resultado do exame estar disponível. Quando há constatação da circulação viral em um local, ocorre a restrição da coleta de exames para casos leves, para otimizar os recursos disponíveis. Só que atenção! Casos graves dos grupos C e D, óbitos, gestantes, unidade sentinela ou suspeita de infecção por outros arbovírus, sempre terão o exame garantido. E uma curiosidade importante, os testes moleculares são capazes de diagnosticar os sorotipos da dengue, e também a zika e a chikungunya. Por isso é importante estar atento e garantir a coleta desse exame sempre que possível. É isso. Se ficaram dúvidas, não deixe de conferir os materiais no site Doutor, lá na UPA, gestante, a gente pode, dependente da classificação. Tem aqui saiu uma normativa no final de dezembro. Opa, desculpa. Saiu uma normativa final de dezembro que eles ampliaram, né? Então, acho que eu trouxe aí, já que nenhum daqueles arquivos aí. Acho que é esse aqui, né? Então, o pessoal orientou aí, ó, que agora está orientado, né, a gente ampliar a realização de RT-PCR. Então, viram que o pessoal falava que era só grupo C e D, né? Ó. Então agora, né, ó, maiores de 60, crianças menores de 2 anos, imunodeprimidos, complicações neurológicas, comorbidades descompensadas. No grupo B a gente faz. Gestante acho que já fazia também, né? Falou no vídeo. Fazia, e gestante colhe a urina também para ver zika. Zika vírus? É. Legal. Ela é independente da classificação. Aham. A gestante chegou, ela já colhe a arbovirose. Legal. Tem um quadrinho aqui que eu acho que está numa dessas apresentações que está sintetizado ali. Acho que não é nessa folha, na outra. Outra aqui? Acho que ele tá, eu acho que é exames dengue, acho que é isso aí. Se consegue ampliar um pouquinho. Então, olha lá, ó. Então, grupo A, NS1 ou sorologia IgM depois do 6º dia. Grupo B, comorbidades compensadas, né, ó. NS1, primeiro ao 5º, depois 6º dia. Aí depois ele coloca, né, ó. Grupo B em condições clínicas especiais, menores de 2 anos, maiores de 60, a gente tem a questão de colher a pesquisa de arbovírus, né? Desce um pouquinho mais. Grupo C, também arbovírus, né? Se perdeu o tempo oportuno, você vai para a sorologia. A gestante aqui, ó. Deixa eu ver se fala alguma coisa do Zika aqui. Gestante, independente da idade gestacional, primeiro ou 5º dia arbovírus, após o 6º dia, sorologia IgM.
Grupo D e óbito, também, pesquisa de arbovírus, também. Isso aqui não fala, mas eu acho que é conduta específica da prefeitura. E lá, por essa incerteza do teste rápido, se ele dá negativo, a gente já colhe o exame que vai para o LACEN também, que seria um NS1 laboratorial. Ah, legal. Ele dando Tudo bem. negativo, a gente O NS1, ele falou ali no vídeo que a gente não valoriza ele de teste rápido, né? Que é imunocromatografia. Mas quando ele é feito no sangue, a gente valoriza. Pode voltar para a apresentação, ver se ficou mais alguma coisa para trás. Os marcadores específicos, né? O IgM, o IgG, o período aí que a gente faz, né? Cada um. Né? E lembrar que, principalmente para triagem, né, gente? Quando chegou o paciente, fiz o NS1 veio negativo, ele né, manejo clínico tem que ser classificação de risco. A gente não usa para... É difícil, porque parece que é cultura. Você falou que tem prova do lado negativo, eles falam, então não tem dengue. E aí você repete que é por sinais e sintomas, é exame, começa a tratar já, e muitos não dão importância, não faz a oportunidade de casamento. É difícil de fazer eles entenderem isso. É uma educação em saúde, né? Que a gente tem que estar o tempo inteiro educando o pessoal, né? Critérios de alta, né? Depois que eu internei o paciente, ele tem que ter todos esses 5 critérios aqui, ó. Estabilização hemodinâmica 48 horas, ausência de febre por 24, melhora do quadro clínico, hematócrito normal estável por 24 horas e plaquetas em elevação, porque ele tem que estar subindo, mesmo que ainda esteja abaixo. E Helena, doenças de notificação compulsória, não. Notificar o caso, né? A classificação final. Caso descartado, caso confirmado por critério laboratorial, preferencialmente, ou às vezes critério clínico epidemiológico. E se ele for confirmado, tem que ser lá, colocar dengue com sinais de alarme ou dengue grave, né? Que evolui com choque, desconforto, ou se ele fez comprometimento grave de órgãos. Se fez hepatite significativa, alteração do sistema nervoso central, miocardite, ele também é um caso grave. Só para a gente finalizar, vacinas, né? Temos 3 vacinas disponíveis no Brasil. A Dengvax, que é do laboratório Sanofi Pasteur, aprovada pela Anvisa em 2015. Paraná fez aí uma estratégia de vacinação da população inteira, determinada faixa etária, mas daí teve problema. Depois a gente viu que essa vacina provocava, para quem não teve a doença, um aumento dos casos de hospitalizações. Então ferrou com a vacina, né, gente? Quem vai tomar uma vacina que tem um risco maior de hospitalizar, né? Então depois a Anvisa corrigiu, somente para quem já teve a doença. A Kedenga, que é um laboratório japonês, Takeda, aprovada em 2023, idade de 4 a 60, esquema de 2 doses com intervalo de 3 meses, com 80% de eficácia nas formas graves. Então, uma vacina boa, né, gente, que não deu esses problemas que a gente teve com a vacina Dengvax. E agora, né, gente, a vacina do Butantan, né, aprovada pela Anvisa, não é mais via de aprovação, já foi aprovada, né, algumas cidades do Brasil já estão fazendo um projeto piloto para vacinação, um esquema em dose única. Olha a vantagem, quanto maior o número de doses, menor a adesão. Dose única da vacina, pessoas de 12 a 59 anos que podem ser vacinadas no primeiro momento, né, gente? Pode ser que o pessoal amplie depois. E 75% de proteção contra a doença e mais de 90% contra formas graves, hospitalizações. Então, não vimos nenhum efeito grave da vacina ainda, só que está sendo feita parceria com laboratórios internacionais para que a gente possa vacinar boa parte da população brasileira. Então, quem sabe a gente não livra aí dessa doença e fica bem discreto, né? Então era isso, pessoal. 1 hora e pouquinho. Alguém quer falar alguma coisa? Se eu puder ajudar com alguma dúvida. Que bonito o Hospital Zona Sul, gente. Olha lá, em cima. Entrei lá no site, né? O hospital é muito bonito. As árvores ali, ali do estacionamento, ali na frente, tudo. Né? Não, esse aqui é o da frente, não. Esse aqui é o do fundo, né? Do fundo. É ali, né?
Então tá bom, gente. Muito obrigado, hein? Valeu.